Olá, pessoas! Vamos falar hoje sobre o que são declarações e definições. Essas duas palavras, elas giram em torno de um conceito bem legal em C++, que permite com que a gente se organize melhor quando nós projetamos nossos programas e distribuímos eles para outras pessoas. Então, a primeira palavra que eu falei aqui é declaração. E a segunda é definição. Então, o que é uma declaração? Declaração, o nome diz, você está declarando algo. E você pode declarar várias coisas. Declarações podem ser quando você, por exemplo, declara que vai criar uma variável ou que vai criar um objeto. Mas mais do que isso, pode ser que você declare que um certo pedaço do seu programa existe. Você só não sabe ainda onde ele está. Então eu vou dar um exemplo das duas coisas. E o que é definição? Definição é quando nós finalmente vamos em cima de algo que foi declarado e definimos o seu valor. Definimos a sua expressão, a sua existência. Vamos olhar um pouco cada uma delas. Então, por exemplo, aqui nós temos um bloco, que nós chamamos esse bloco de ponto de entrada do programa. Então ele é obrigatório, como eu já falei em outra parte do curso. Main, int main, é uma parte obrigatória de todo o programa quando nós vamos fazer, porque quando você compila o programa e ele se torna de fato um programa, você compila o seu programa em linguagem C++ e ele se torna um programa binário, uma aplicação para o seu computador. Ele procura as instruções logo abaixo do main. Então ele sabe por onde começar a executar o programa. E na verdade, essa primeira parte dele, em teoria ele é uma declaração, mas logo em seguida nós temos uma definição. Então aqui eu declarei que eu vou fazer o bloco do ponto de entrada e em seguida eu defini quem é esse bloco. Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, eu venho aqui embaixo e eu digo assim: vamos criar uma variável de ponto flutuante float x. Eu disse quanto x vale? Não, eu não disse. E você estaria errado em assumir que x vale 0, porque na verdade ele pode valer qualquer coisa. Vou tentar mostrar isso para vocês. Vamos compilar o programa. Para isso, só lembrando bem rapidinho, tem mais de uma forma de fazer. Eu abri aqui um terminal, você pode usar Ctrl Shift aspas para fazer isso. Ou então você pode vir aqui em terminal, novo terminal. Ele fala aqui em cima, ó, aspas. E aí eu vou colocar, nosso programa está aqui. Eu vou escrever então G++. Eu chamei esse aqui de aula declarações.cpp. Eu vou compilar ele como executável exemplo, só para trocar um pouco o nome. E agora está aqui o exemplo. Se eu colocar !exemplo, não deve acontecer nada, mas também não tem nenhuma mensagem de erro. Então, isso é uma forma, mas eu quero usar o depurador, porque eu quero olhar o valor dessa variável enquanto eu estou fazendo esse teste. Então, como é que eu faço isso mesmo? Eu sempre gosto de lembrar, nunca é demais. Você vem aqui em terminal, se você quer compilar, e em run, se você quer debugar, ou depurar, né? Debugar é um inglesismo, um neologismo. Então a gente vem aqui, ó, adicionar configuração, escolhe aqui o primeiro, e vou escolher um dos compiladores que eu tenho, eu vou escolher o G++. Pronto. Configurou. Eu posso fechar essa janela. E agora eu vou colocar um ponto de parada aqui na linha 8 do float. Vou apertar a tecla F5, que é a tecla de atalho para depurar. Então ele executou até aqui. E você reparou que ele não parou onde eu pedi? Espera aí, tem alguma coisa errada. Vamos tentar de novo. Vou parar o programa. Eu tenho certeza que eu coloquei a bolinha aqui no 8. Poxa, eu pedi para ele parar aqui. Vamos tentar parar aqui em cima. Vou tentar parar aqui no int main. Vamos apertar F5. Agora ele parou onde eu pedi, na linha 6. Se eu continuar apertando agora, a tecla de atalho que eu quero é essa daqui, ó,
F11 ou F10. F10 para só executar o que está na minha frente, F11 é se essa linha chamar um outro bloco, seguir e ir para o próximo bloco. Então, tanto faz nesse caso, porque não tem outro bloco. Então, F11, ué, ele pulou a linha 8? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a linha 8 é uma declaração. Nada está acontecendo aqui. Não existe o equivalente no programa compilado dessa linha, porque eu estou apenas declarando que algo vai acontecer. Eu estou declarando que a variável x existe. E, na verdade, se eu vier aqui nas variáveis locais, olha que interessante. Cadê? Vamos colocar aqui, ó, x. Vou pedir para ele seguir x. Olha, x foi otimizado para fora do programa. É isso que está falando aqui. Por quê? Porque eu não usei. Era só uma declaração. Eu não usei em lugar nenhum. Então, vamos usar, né? Vamos vir aqui e vamos dizer que x é igual a 5. Vamos fazer de novo. Agora eu vou apertar F10 ou F11. Ué, ele também pulou aqui. Reparou que ele pulou? Por quê? Porque declaração não existe no programa. Declaração é uma coisa que não corresponde a uma parte do programa mesmo compilado. Não existe uma instrução na linguagem de máquina que corresponda a essa declaração. Ela tem uma função. Eu estou prometendo algo. Eu prometi que essa variável x será usada. Isso ajuda o compilador a saber que ele precisa olhar na CPU, reservar a memória, ele precisa se preparar para receber isso. Aí quando eu aperto F10 de novo para compilar, olha agora a variável x vale 5. Inclusive eu consigo vir aqui onde está escrito registers, né, que são os registros da CPU, procurar aqui, ó, CPU, e se eu for insistente e procurar por aqui, em algum lugar eu vou achar um registro desse que tem aqui, vai estar em hexadecimal. Em algum lugar eu vou achar um registro que tem esse valor, provavelmente, porque ele acabou de ser criado. Bom, então isso é uma declaração. Se isso é uma declaração, esse aqui de baixo, ele é uma definição. Mas mais do que isso, dentro das definições, isso daqui é uma atribuição. Tem esse nome porque eu atribuí um valor. O sinal de igual significa x vale 5. Existe mais de uma forma de fazer essa atribuição. Eu vou mostrar para vocês todas as formas que tem de fazer essa atribuição. A primeira delas é com o sinal de igual. A segunda é com chaves. Olha que coisa. De repente, ficou semelhante aqui em cima. Só que tem um porém. Não pode ser aqui. A chave só pode ser usada logo depois da declaração. Olha a semelhança com o que eu falei antes. Que o meu bloco de programa, o int main, ele era uma declaração seguida de uma definição. Então, na verdade, eu vou tirar tudo isso aqui e vou fazer os dois ao mesmo tempo. Float x igual a 5. Nós já vimos nas outras aulas que isso daqui funciona. Mas é equivalente dizer float x entre chaves 5. E, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui em cima. Eu estou dizendo, ó, eu estou criando float x, essa é a minha promessa, e eu já estou definindo, eu declaro que essa variável vai existir, e eu já estou definindo o seu valor como sendo 5. E se a gente apertar F5 para depurar, e for apertando F10, olha lá, o programa funcionou normalmente como deveria. Então, tanto faz ser um sinal de igual ou 5. Mas tem outras formas de definir. Então, uma outra forma de fazer isso, por exemplo, é assim. Se eu colocar o sinal de igual e digitar de novo, é um pouco prolixo, um pouco repetitivo, digitar de novo o tipo que eu estou criando e aqui dentro dizer para ele que é 5. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha, eu estou prometendo para você, é uma declaração. Lembra, isso aqui tem duas metades. Eu estou prometendo, declarando que x vai existir
e estou definindo ele como sendo um float de valor 5. Isso aqui é importante porque, na verdade, 5 escrito desse jeito não é float, é integer, é um inteiro. Ele só é float se eu escrever assim, 5 ponto, aí pode ser ponto 0 ou não, seguido de um F. Aqui eu estou dizendo float. E se eu não colocar nada, se eu colocar só 5 pontos, 5.0, aí é double. Nós vamos ver mais para frente sobre as declarações literais, que são letrinhas que a gente coloca junto com os números, tá bom? Mas ele entende que é para converter. Então eu estou falando assim, pega esse 5 inteiro e converta ele no equivalente em float. Ele até escreveu para mim, ó, o Visual Studio Code é que faz isso. Ele escreveu ali. O que isso aqui está fazendo? Está fazendo, pegando 5 e fazendo, na verdade, uma conversão. Então, isso daqui eu estou convertendo para fazer essa atribuição. Bom, ficou um pouco redundante, né? E por isso que no C++ 2011 para frente foi introduzida a palavra-chave auto, em inglês auto. Então, auto diz assim para ele, olha, eu vou fazer uma declaração automática. Essa declaração, ela é um coringa. Você vai saber quem é ela baseado na definição que vem logo depois. Nesse caso, eu não posso fazer isso, porque ele não sabe quem é x. É só para evitar repetir palavras. Você fala, mas professor, o outro jeito é mais fácil. Colocar float aqui na frente, o sinal de igual e o 5. É mais fácil. Mas vão existir casos, quando nós formos para objetos mais complicados do que os tipos fundamentais, que é o que nós estamos estudando agora, são os tipos numéricos, né? Quando nós formos para objetos mais complexos, vocês vão ver que essa ideia do auto funciona muito bem e faz sim, bastante sentido a introdução dele na linguagem, lá em 2011. Por fim, eu queria dizer que também deve funcionar colocar as chaves aqui. Que bom que ele não me desmentiu. Ok, se você for compilar isso daqui, agora eu vou dar uma dica. Se você for compilar isso aqui embaixo, utilizando... Tá aqui meu terminal. Tem que voltar para ele aqui. Utilizando aquela linha do GCC que nós tínhamos aqui, né? GCC, aula declarações, -o exemplo. Se você for compilar assim, e ele reclamar da palavra-chave auto, é porque a sua versão do C++ não está atualizada. E quando eu digo que não está atualizada, eu quero dizer assim, não está nada atualizada, porque isso aqui é de 2011. Uma maneira de você garantir que ele vai aceitar o que você está escrevendo ali é passar como parâmetro aqui na frente qual é o padrão que você quer. Então você pode colocar assim, -std de standard igual a C... É CPP11? Não, não é, ele me corrigiu, é C++. Perdão, igual a C++ 11. Deixa eu puxar para cá porque não está cabendo. Então, aliás, eu vou limpar a tela e mostrar de novo para vocês. Ó, -std, que é o padrão da linguagem, estou escolhendo qual é o padrão que eu quero seguir. Eu quero seguir o padrão C++ 11. E aí, com certeza, ele vai aceitar isso. E se você for estudar sozinho e procurar algumas aulas online e você perceber que os comandos não estão entrando, sempre presta atenção, porque, de novo, a linguagem ela muda a cada 2 anos. Então, existe o C++ 11, o 13... Existe o 13? Não, eu acho... Minha cabeça bugou agora. É 11, 17, 20... Enfim... Existem várias versões. A última é de 3 em 3 anos. Por exemplo, 17, 20, então foi 14, 11. Isso, é 11, 14, 17 e 20. E aí você vai perceber que o 20 mudou de nome, é 2A. Ok? Olha lá. Então, que já é a versão mais atual do C++, é o C++ 20. Por padrão, ele deve aceitar, se o seu compilador é razoavelmente moderno, ele não deve aceitar a mais moderna, a última. Ele deve estar aceitando, sem precisar colocar nenhuma opção,
ou o 11, ou o 14, enfim. É só para ter certeza que todo mundo vai aceitar essa palavra-chave alto, que nós vamos usar algumas vezes daqui para frente. Bom, voltando então para a nossa aula. Foi um parênteses. Vamos dar outro exemplo de declaração e definição. Vamos tirar aqui variável e eu vou dizer assim. Eu vou fazer uma função que calcula uma parábola. Então, como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui embaixo e vou dizer assim. Vamos fazer double agora. Double parábola, onde vai entrar double x, e eu vou retornar alguma coisa que eu não sei o que é ainda. O que eu vou retornar? Bom, eu vou pegar alguns parâmetros, vamos fazer tudo constante, vamos fazer assim, ó, 2 vezes x ao quadrado, que é x vezes x, vamos fazer assim, menos 1 vezes x sozinho, mais 3, tá bom? Uma parábola. Inventei agora. E aí eu vou usar essa parábola aqui dentro. Então nós já sabemos que eu crio a variável double, vou chamar de y, e aí eu vou dizer então que y é igual a parábola de, pode ser qualquer valor, como eu não tenho uma variável, vamos dizer parábola de 0,35, vai. Esse é meu x. Então o que está acontecendo aqui? O programa vem executando até a linha 15, eu vou até colocar, deixa o meu breakpoint aqui, vamos apertar F5 para entrar no depurador e estudar o que o programa faz. Então vou apertando F10, de novo ele pulou essa declaração, lembra? A declaração não corresponde a nada. Aí chegou aqui nessa definição, y vai ser atribuído um valor. Que valor? O valor que resulta da chamada de parábola. Então ele vai interromper o programa e ele vai chamar parábola. E se eu colocar o mouse em cima, como eu estou no modo depuração, ele inclusive me mostra aonde na memória está essa parte do programa, porque tudo tem um lugar na memória. Os dados e as instruções do programa, que vai ser bem importante mais para frente, aguardem. Vamos lembrar disso. Então se eu apertar F11, ele vai seguir o parábola, vai lá para o novo bloco, vai fazer a conta, vai retornar o resultado, e quando ele volta para cá, y vale 2,895. Então é isso que o meu programa fez. Agora, de novo, nessa parte aqui de cima, vou interromper o depurador, para a gente ter mais espaço. Nessa parte aqui de cima da minha função, eu tinha uma declaração seguida de uma definição imediata. Precisava ser assim? Não. Não precisava ser assim. Então eu vou mostrar para vocês as alternativas. Da mesma forma que eu mostrei alternativas a como fazer declaração e definição, ou nesse caso atribuição de objeto, né? Quando é objeto a gente chama de atribuição, mas é a mesma coisa. Como eu mostrei várias opções aqui, eu vou mostrar várias opções aqui. Então vamos começar primeiro separando a declaração. Eu vou trazer a declaração para cá. Declarei e aqui embaixo eu defini. Vocês vão reparar uma coisa. Se eu compilar o programa agora, vou apertar F5, ele não reclamou de absolutamente nada. O programa funciona exatamente igual. Vou apertar F10 e o programa executa exatamente igual. Por quê? Porque isso que eu fiz aqui, apesar de parecer algo, né, irrisório, bobo até, nossa, eu separei aqui a linha, ficou até duplicado. Mas ele entende que isso é uma promessa, é uma declaração. Não tem nada correspondendo no programa a isso no final. O programa de verdade, que é aquele que até tem um endereço na memória depois para ser seguido, é esse aqui. Da mesma forma como aqui embaixo eu declarei y, ele nem leu esse y, e depois ele veio para a definição do y, que estava aqui embaixo, na linha de baixo. Então, para que serve isso? Esse aqui talvez fique mais claro, porque eu posso criar as variáveis em qualquer lugar, incluindo no começo do programa, e só depois dar valor para elas. Mas esse aqui não parece que fica claro. Bom, a primeira utilidade disso é poder separar um do outro longe mesmo.
Por exemplo, eu posso ter um programa que começa aqui e aí depois do main eu posso pôr um comentário aqui, posso pôr uma linha para separar o programa e colocar as definições aqui embaixo. Para que serve isso? Bom, só para organizar melhor seu programa. Na verdade, tem muita gente que programa assim até hoje. É uma coisa que surgiu lá na linguagem C, que é a ideia de você colocar o main sempre primeiro. Porque aí a pessoa, quando ela começa a ler o programa, ela sabe exatamente onde o programa começa. O main está sempre no topo. Para você poder fazer isso, todo mundo que o main vai invocar, vai chamar, precisa ser conhecido. E a forma de conhecer é uma promessa, é uma declaração. Então eu prometo que parábola vai existir. Aí o main começa, parábola é usada, o main termina e o compilador vai achar o parábola em outro lugar. Então, vou mostrar para vocês que isso daqui também funciona. Normal, main está ali, vou apertar F10, ele chamou parábola, nada quebrou no meu programa, tudo funcionou direitinho. Tá? Mas de novo, só fazer isso parece um pouco estranho, porque, na verdade, talvez não tenha muita utilidade, vai. Eu mesmo não programo assim, é uma questão de estilo. Eu deixo o main por último. Acontece que quando o nosso programa começa a ficar muito complexo, nem sempre, e aqui eu vou exigir um pouco da imaginação de vocês, mas nem sempre dá para você garantir que uma função chamando a outra, você vai poder colocar todas elas em ordem. Às vezes, uma função parábola, ela é chamada por uma função que resolve equações, por exemplo. Você sabe que parábola vem antes. Antes da que resolve equações ser compilada, o compilador precisa estar ciente que você prometeu que vai ter uma parábola em algum lugar. Que é o caso aqui. Antes do main ser compilado, eu prometi para o compilador que parábola ia existir, porque aqui dentro eu chamei parábola. Mas, de repente, pode ser que... É difícil ter um exemplo de cabeça agora. Mas pode ser que eu não consiga. Então, como que eu resolvo isso? Eu coloco todas as declarações de tudo que eu vou usar no começo do programa e aí não importa mais a ordem das funções, porque todas as funções que eu colocar no meu programa estão cientes da existência das demais. E o importante aqui é que cada definição e declaração é única. Eu não posso declarar duas vezes, eu não posso definir duas vezes. Bom. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra utilidade, falando em organização, e agora realmente fica mais útil. Vamos supor que o meu trabalho não é no main. Vamos supor que o main ele é só minha caixa de ferramentas, perdão, é a minha bancada experimental. Aqui é onde eu vou fazer meu experimento, é onde eu vou fazer meu cálculo numérico, onde o programa vai rodar. Mas na verdade eu estou desenvolvendo essa função parábola. Ela é o modelo físico, ou químico, ou biológico que eu estou interessado. Eu quero colocar isso num arquivo à parte para poder trabalhar nele. E eu posso pegar tudo isso aqui. Só ficou com o main aqui fora. E aí eu vou criar um novo arquivo. Vou vir aqui e pedir para criar um novo arquivo. E posso dar o nome que eu quiser para ele, mas eu vou chamar de parábola.cpp e vou colar aqui dentro. Bom, agora nós temos um problema. Se eu apertar F5 aqui, no parábola, ele não depurou. Vou tentar de novo. Ó, ele não depurou. Se a gente for aqui no Debug Console para ver o que está falando, ele vai reclamar de alguma coisa. Eu vou no terminal e vou compilar com o GCC, como nós vínhamos fazendo. GCC, aula, declarações, menos O, exemplo. Olha esse erro, que interessante. Ele falou assim, ó. Aliás, existem dois tipos de erro quando o compilador reclama. Porque, na verdade, a gente chama de compilador, mas esse processo é o processo de construção.
Quando a gente chama G++, ele está fazendo uma construção do seu programa. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. E ele chama duas etapas. Ele chama uma etapa que é o compilador e a outra etapa que é o que faz as ligações, é o linker. Então é o compiler em inglês e o linker. Eu vou mostrar para vocês que esse erro aqui é um erro de linker. Toda vez que aparece um erro, aqui ó, error, e aparece um LD, é linker. E linker significa o seguinte, ele não conseguiu conectar uma declaração com uma definição. Ou um ou outro não existe. E é o que ele está falando aqui. Olha, undefined reference, referência não definida ou indefinida para a parábola double. Ele não está achando parábola. Eu prometi para ele que parábola ia existir. E na verdade, se eu tirar essa linha daqui de cima, se eu vier aqui e tirar essa linha e compilar de novo, você vê que o erro muda. Agora não é aquele erro com LD. É um erro até mais colorido, mais pomposo. Ele está falando assim, ó, error, parábola, entre aspas, essa palavra parábola, was not declared in this scope. Então, não foi declarada nesse escopo. Ele não achou a declaração. Eu chamei uma coisa que eu não declarei, nem defini. Mas primeiro ele procura a declaração. Quando eu dou a declaração, esse erro some. Só que depois ele fala assim, olha, você me prometeu que isso aqui ia existir, mas não entregou. Eu não achei em lugar nenhum. Então como que eu arrumo isso? Vou limpar de novo aqui. Quando a gente vai compilar, vocês repararam que eu coloco aqui o nome do programa. Cada arquivo CPP, esses arquivos eles têm um nome, eles se chamam unidades de tradução, porque eles vão ser literalmente traduzidos da linguagem C++ para a linguagem binária, para a linguagem de máquina. Eu posso passar quantos eu quiser. Posso vir aqui e passar o nome do nosso outro programa, que é o parábola.cpp, onde lá dentro mora a definição da função parábola. E agora funcionou. Mas isso aqui não corrige o problema do nosso debugger, porque a gente está usando o debugger através do Visual Studio Code. Então eu aperto F5 e ele não encontra. Ó, ele dá mensagens de erro aqui. E de fato, se você procurar aqui, você vai ver que em algum lugar ele vai dar um erro semelhante. Ele vai falar que ele não encontrou, ó, na linha 5, função main, ele vai falar em algum lugar que tem bastante mensagem aqui. Eu não vou me debruçar em cima disso agora porque é irrelevante nesse momento. A mensagem que é importante é aquela que dá aqui no compilador. Mas ele não encontrou. Então como que a gente resolve isso? Aqui na sua pasta .vscode que ele cria sozinho, você tem dois arquivos. Esse arquivo launch, que é onde está o debugger, ele fala aqui build and debug active file, e o outro que é o tasks, que são as tarefas que ele roda no terminal. Aqui no tasks, esse daqui a gente não está usando, mas eu vou usar para mostrar para vocês. É o que acontece quando eu venho aqui no terminal e coloco ó, build, que é construir. E você vai ver que ele deu o mesmo erro, que tem uma referência não cumprida. Então vamos corrigir primeiro esse. Primeiro o build. Vem aqui em task. E olha, o que a gente fez? A gente não escreveu, no compilador não era G++, aula, aula declarações e depois parábola. Então ele está vindo aqui e ele está dizendo assim, ó, qual programa que eu vou compilar? É esse cara aqui, ó, file. Tá vendo? Esse cara, quem que é? Para ele esse é o nosso programa principal. É o nome, ele substitui isso aqui pelo nome que tiver aqui em cima. E ele deixa desse jeito porque se eu tiver vários, por exemplo, se eu tiver aqui no parábola e eu apertar aqui via em terminal e build, ele vai tentar compilar esse cara e vai dar outro erro porque esse cara não tem main. Mas ele sempre tenta compilar o que você está selecionado. Tá bom? Mas eu posso mudar isso. Eu posso, por exemplo, pôr o nome do meu programa. Se eu sei que só vou desenvolver um programa aqui, eu posso vir e colocar o nome do meu programa.
Ou então, eu posso colocar outros programas. Por exemplo, posso vir aqui e escrever parábola.cpp. E aí, ele vai continuar compilando sempre o que eu estou, efetivamente, mas também ele vai procurar pelo parábola. Vamos ver se deu certo. Vem aqui, Ctrl Shift B, que é a compilação. E dessa vez, a construção, o build, foi bem sucedido. Dessa vez deu certo. Então a gente arrumou o compilador dele. Da mesma forma, a gente pode tentar fazer isso com o depurador. Você vai ver que se eu apertar F5, foi. Por quê? Porque o depurador, esse launch aqui, ele chama a configuração anterior. Ele chama um programa que já foi compilado pelo outro. Então, basta corrigir. De novo, vem aqui em Task e adiciona quantos arquivos você precisar aqui. Ok, agora de repente, eu não quero nem mesmo ter a declaração aqui. Eu tenho um outro jeito, uma outra coisa que eu posso fazer, que é com o arquivo cabeçalho. E tem esse nome porque tudo que vem antes do int main, todas as declarações que eu coloco antes, são o cabeçalho do meu programa, da minha unidade de tradução. E, para nós aqui, a extensão é .h ou HPP. Então, eu vou criar aqui, vou chamar de parábola.h ou HPP, tanto faz. E aqui dentro eu vou colocar simplesmente a minha declaração. Então, eu removo ela daqui, copio aqui. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo assim, cerquinha do jogo da velha, ou hash, né? Hash include, e o nome daquele arquivo, parábola.hpp. O que esse hash include faz? Isso daqui é uma diretriz do compilador. O compilador para nesse momento, vai atrás desse arquivo, ele literalmente faz isso aqui que eu vou fazer. Ele abre esse arquivo, seleciona tudo que está aqui dentro, copia, vem, troca essa linha pelo que ele copiou de lá e o programa fica assim para ele. Só que ele não faz isso no nosso programa, ele faz isso na memória dele enquanto ele está compilando. E é isso que a gente vê quando a gente chama, por exemplo, as bibliotecas do C++. Quando eu venho aqui e escrevo assim, include IOStream, que é para escrever na tela. Isso daqui também é um arquivo cabeçalho. Se eu vier aqui no parábola, como eu estou no Code, né, no VS Code, se eu apertar F12, ele me joga para o arquivo. E se eu tiver aqui e apertar F12 de novo, ele me joga para o outro arquivo, para a definição. Olha que legal. Então essa funcionalidade é bem bacana, porque a gente pode a partir daqui ver, onde que está isso aqui mesmo? Está aqui. Isso aqui é só a declaração. Aonde que está a definição? Está lá no outro arquivo. Para encerrar, deixa eu dizer que em alguns casos você pode pegar tudo que está dentro do CPP, jogar ele fora, você pode até apagar ele e colocar tudo junto aqui, desse jeito, e chamar ele aqui. Em alguns casos você pode fazer isso, mas nem sempre. O ideal é que o arquivo cabeçalho contenha apenas declarações, aquelas coisas que não têm um lugar na memória. A vantagem de você fazer isso é que aí você, na hora de compilar, não precisa chamar esse outro programa. Por quê? Porque o include já vai copiar tudo isso para cá. Então, no final, para ele, o seu arquivo volta a conter tudo. Ok? É super válido fazer isso, mas só é recomendado para usuários mais avançados que entendem melhor do que estão fazendo. E aí, por outro lado, paradoxalmente, o usuário mais avançado vai ter uma tendência a não querer juntar definição e declaração no arquivo .h, porque ele sabe que isso é um problema. Então, assim eu introduzo para vocês esse conceito de cabeçalho e unidade de tradução. Cabeçalho ligado às declarações, a unidade de tradução ligado às definições. Esse aqui, o programa fica sabendo, o .h, ele fica sabendo através de um include, e
esse cara aqui, ele fica sabendo ou no compilador, através de você passar o nome de múltiplas unidades de tradução, como a gente fez, ou numa outra forma, eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu posso compilar esse cara separado, gerar um arquivo binário dele, não tocar mais nele, e aí na hora de fazer a compilação, ao invés de vir aqui e chamar um arquivo para ser compilado agora, se ele já estiver em binário, eu posso já pedir para ele, não precisa compilar, eu só quero que depois que terminar de compilar o meu arquivo principal, você linke com esse aqui que já estava compilado. E nós chamamos isso de bibliotecas binárias. Esse parzinho aqui formou uma biblioteca. Nós temos agora a biblioteca parábola. É uma biblioteca que tem uma única função, mas é assim que nós construímos as bibliotecas. E se você tiver curiosidade para saber o que tem dentro do IOStream, aperta F12 e ele vai te jogar para lá, porque isso aqui está em algum lugar do seu computador. E é compilado no momento que você compila o seu programa. A única coisa é que, nesse momento, se você for um usuário novo, talvez você não vai entender. Aliás, muito provavelmente, você não vai entender nada do que está aqui. Mas é assim que o C++ é feito. O C++ é programado nele mesmo. Você sempre consegue ver. E quando você avança um pouco mais, vocês vão ver que é possível, inclusive, aprender muito lendo a biblioteca do C++, aprendendo como ela é feita. Então é isso por hoje. Esse é o conceito de declaração, definição, como usar ele dentro do seu próprio programa e como usar isso também como programas à parte, as chamadas bibliotecas. Vejo vocês na próxima aula.